mel, sua palavra dá sabor à minha vida. Mais um dia de vitória de graça. Já convido você toda vez a participar efetivamente dessa graça, clicando o seu dedinho, inscrevendo no canal, dando joinha e principalmente compartilhando essa graça pelo seu WhatsApp, compartilhando essa nossa partilha da palavra de Deus, partilhando a riqueza de Jesus Cristo com todo mundo. Se você partilhar, você não fica mais pobre, ao contrário, você fica mais rico de graça e mais pessoas vão ser atingidas por esse amor, por essa bênção que é construir a vida, a casa na rocha que é Jesus. É bom demais, meus irmãos. Vamos assim, ser povo de leitura. Fala comigo assim, ó, Espírito Santo, quebra toda maldição que eu, na minha vida toda, fiz de não querer ler, de não gostar de ler, de ter dificuldades com a leitura. Quebra do meu coração esse bloqueio com a leitura, principalmente com a leitura da Bíblia. Tira, Espírito Santo, toda preguiça espiritual, preguiça real, física, que me impede de conhecer as riquezas, de conhecer as maravilhas da graça de Deus. Tira tudo em mim que não me deixa ler, que não me deixa aprofundar, que não me deixa conhecer. Quebra toda a maldição lançada contra o povo brasileiro, contra a Igreja Católica, que é um povo que lê, que quer conhecer, que quer aprofundar para conhecer e amar a Deus. Eu peço, Espírito Santo, hoje já quero começar assim, pedindo todo bloqueio, toda mentira, toda falta de profundidade, de intimidade com Deus, de profundidade de reflexão, cai agora por terra em nome de Jesus. Fala comigo, eu vou ser uma pessoa de leitura. Eu me comprometo a ler mais, eu me comprometo a conhecer esse Deus através da leitura da Bíblia. Ele deixou tudo que Ele quer, tudo que Ele deseja, tudo para uma vida feliz, cheia da graça na sua palavra. Nós vamos ler, vamos desbloquear tudo isso que nos dá preguiça, que é coisa de Satanás, sai do nosso coração, da nossa vida. Vamos conhecer o amor da nossa vida lendo o que Ele deixou, o livro sagrado, as sagradas escrituras, a Bíblia do nosso amado, Jesus vivo, sua palavra está aqui, é Jesus para nós. Vamos fazer esse compromisso? Quebra essa maldição. Um exército de leitores, um exército de pessoas que propagam o Evangelho, um exército de pessoas que amam o nosso Senhor porque o conhece, porque sabe quem Ele é. As vendas estão sendo tiradas dos seus olhos, as escamas também. Olha bem, Romanos 2, capítulo de 1 a 16 primeiro. O juízo de Deus. Assim é inexcusável, ó homem, quem quer que sejas, que te arvores em juiz. Naquilo que julgas ao trem, a ti mesmo te condenas, pois tu que julgas, fazes as mesmas coisas que eles. Ora, sabemos que o juízo de Deus contra aqueles que fazem tais coisas corresponde à verdade. Tu, ó homem, que julga os que praticam tais coisas, mas as cometem também, pensas que escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que a bondade de Deus te convida ao arrependimento? Mas pela tua obstinação e coração impenitente, vais acumulando ira contra ti, para o dia da cólera e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas a ira e indignação aos costumazes, rebeldes, à verdade e seguidores do mal. Tribulação e angústia sobrevirão a todo aquele que pratica o mal, primeiro ao judeu e depois ao grego. Mas a glória, honra e paz a todo o que faz o bem, primeiro ao judeu e depois ao grego. Porque diante de Deus não há distinção de pessoas. Todos os que sem a lei pecaram sem a aplicação da lei perecerão. E quantos pecaram sob o regime da lei, pela lei serão julgados. Porque diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas serão tidos por justos os que praticam a lei. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem a lei. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho à sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho,
Deus julgar as nações secretas, as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Então, vou dizer, o tema de agora é julgamento. Muitos de nós julgamos os políticos, julgamos as pessoas ricas, julgamos os pobres, julgamos a igreja, julgamos o padre, julgamos o pastor, julgamos quem quer que seja, julgamos os nossos pais, julgamos os nossos filhos, julgamos as pessoas. E a palavra que São Paulo está dizendo, olha, cuidado, do jeito que você vai julgando os outros, você vai ser julgado com a mesma severidade. Então é melhor apelar para a justiça divina, para o juízo de Deus, que é longânime, que é bondoso, que é misericordioso, que é amoroso, que tem paciência infinita conosco. Você julga os outros, mas você faz coisas piores. Nós julgamos a corrupção dos políticos, mas na menor oportunidade nós somos corruptos também, desonestos. Cortamos filas, tiramos vantagens, abraçamos os nossos interesses pessoais. Quantas pessoas trocam um voto por um saco de cimento, por um emprego, por um benefício na sua casa, por cavar um tanque numa fazenda sua? Quanto voto você troca por causa disso? É ou não é corrupção? Mas a gente julga, todos e todas que estão lá no poder em evidência, mas a gente faz coisa pior no obscuro. Então ele está dizendo isso, não julga, porque se você julga aquele que faz e faz também, vai ser severíssimo o seu castigo. Julga os pais de incoerência, que são beberrões, que maltrataram as mães, e vocês fazem pior ou mais ainda que os pais fizeram de incoerência, de injustiça. Quantos filhos falam do abandono dos pais e acabam no celular, no sofá, na televisão, nas mídias sociais, não brinca com o filho, não está junto, não faz companhia, não é presença efetiva, faz pior, mas julgou, condenou as atitudes daqueles que estão acima de nós, aqueles que estão em evidência. Quantos de nós somos assim? Incoerentes. Quantos de nós somos julgadores, mas nós não movemos um dedo para ser coerentes, verdadeiros e viver na verdade. Aí ele diz também assim, olha, gente, há muito católico que é só de IBGE, de estatística, que não cumpre a palavra, que não sabe o que é ser católico e o melhor, sabe, mas rejeita. Só pincela e pinça algumas coisas. Então você se diz, mas não vive como tal. Eu me digo, e às vezes, quantas vezes na minha vida eu não vivi como católica, eu vivi pior do que os pagãos. Mas me dizia católica, ferrente, falava, exortava, porque a igreja, mas eu não fazia. O que a igreja mandava, não fazia o que Deus queria, não fazia a vontade de Deus. Ouvia a palavra, mas não cumpria. É o que está dizendo hoje. Muitas vezes nós queremos forçar os outros a cumprir, dizer de autoridade, falar das coisas para fazer, mas a gente não faz, não pratica. A verdade é aquilo que é o nosso chamado, aquilo que é a nossa natureza, aquilo que nos salva. Então, muita gente, às vezes, que não é católico, vai ser salvo, porque praticou aquilo que a igreja diz, aquilo que Jesus diz no seu evangelho. Muita gente que não é da igreja vai ser salvo, sim, porque viveu integralmente o que o evangelho prega, integralmente o que Jesus propôs. É o que São Paulo está dizendo hoje. E aí, você vive ou você só fala, só diz, ou só exige dos outros, mas quando é a sua vez, é difícil, é penoso e você se justifica. E aí, como é que é para você? Você vive a fé ou julga os outros? Você vive na integridade ou condena quem está na omissão e no pecado, mas também no obscuro, quando ninguém vê, você também não vive? E como é que a sua vida é coerente ou uma vida de mentiras? Vamos ver. Continua aqui, ó. A lei por si só não basta, versículo 17. Mas tu que és chamado judeu e te apoias na lei e te glorias de teu Deus, tu que conheces a sua vontade e instruído pela lei sabes aquilatar a diferença das coisas, tu que te ufanas de ser dos cegos, luzeiro dos que estão nas trevas, doutor dos ignorantes, mestre dos simples, porque encontras na lei a regra da ciência e da verdade, tu que ensinas aos outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, pilhas os seus templos? Tu que te glorias da lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque assim fala a Escritura, por vossa causa o nome do Senhor é blasfemado entre os pagãos. A circuncisão, em verdade, é proveitosa se guardares a lei. Mas se fores transgressor da lei, serás com tua circuncisão mero incircunciso. Se, portanto, o incircunciso observa os preceitos da lei, não será ele considerado como circunciso, apesar de sua incircuncisão? Ainda mais o incircunciso de nascimento, cumprindo a lei, te julgará que com a letra e com a circuncisão é transgressor da lei? Não é verdadeiro judeu que é exteriormente, nem verdadeira circuncisão a que aparece exteriormente na carne,
mas é judeu que é interiormente. E verdadeira circuncisão é a do coração, segundo o espírito da lei, e não segundo a letra. Tal judeu recebe o louvor não dos homens, e sim de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus, meu irmão. O que vale é a verdade do nosso coração, a sinceridade, a retidão. É o que São Paulo está dizendo hoje. Seja reto, seja coerente, seja verdadeiro. O que vale é praticar o bem, fazer o bem, porque aí você vai receber o louvor de Deus. Não aparência, não parecer ser, mas ser de verdade. Isso cura, isso liberta, isso dá vida ao nosso coração. Viver de aparência é doença, vazio, tristeza. É um acabrunhamento, uma amargura de vida. Viver de aparência, não viver daquilo que realmente é a nossa verdade, mesmo que essa verdade não seja tão boa, mesmo que essa verdade que eu trago seja obscura, seja limitações e fraquezas, não importa. Não viva de aparência, não queira agradar ninguém, não queira mostrar o que você não é. São Paulo está dizendo, viva na verdade, viva na coerência. Seja o que você é, aquele que faz verdadeiramente o bem, e não o que pensa, o que diz. Quem pensa muito e diz muito não faz nada e é infeliz. Deus está te convidando à abertura, ao amor verdadeiro, à coerência, à prática. Sai da aparência e viva a verdade do Evangelho. Deus te abençoe, Deus te faça feliz. Como mel sua palavra dá sabor à minha vida.